Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, seja com a sua família, né? Que você possa estar em paz e estar na presença de Deus. Queridos, nessa noite eu queria trazer uma palavra baseada no livro de Isaías, no capítulo 49 e os versículos 14, 15 e 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Queridos irmãos, quando nós pensamos, nesse texto, quando olhamos esse texto, o povo de Israel, o povo de Israel sentiu que Deus o tinha abandonado na Babilônia, Mas aí vem Isaías, que vai nos assinalar, que Deus nunca esqueceria deles, Assim como a mãe nunca esqueceria o seu filhinho, Quando sentirmos que Deus nos abandonou, devemos nos perguntar se os que nos abandonarmos ou esquecemos somos nós mesmos, ou seja, às vezes somos nós que esquecemos e abandonamos a Deus, e não Deus que esqueceu e abandonou de nós. Às vezes é o contrário, a gente pensa que é Deus quem nos abandonou, a gente pensa que é Deus quem se esqueceu de nós, mas na verdade somos nós que abandonamos a Deus e esquecemos de Deus. Ou seja, começando pelo versículo 14, mas Sião disse, o Senhor me abandonou, Para aumentar ainda mais sua graça, Deus reclama que os corações dos judeus eram tão estreitos e fechados que a estrada estava quase fechada contra ele. Então, ou seja, às vezes os corações humanos, estão tão fechados, nessa mesma conjuntura, nessa mesma dificuldade que estava o coração, do povo judeu, tão estreito e tão fechado quanto o coração do povo judeu. Infelizmente, em muitas vezes assim nos encontramos e assim está o nosso coração, Nós às vezes estamos nessa situação, E Deus vê que esse coração está fechado e tão estreito contra ele, Se ele não tivesse superado seus pensamentos perversos por sua grande bondade, já imaginou se Deus não superasse, se Deus não agisse com misericórdia, a questão dos pensamentos perversos, ele viesse até nós com a sua bondade, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua benignidade, com o seu amor, No entanto, queridos, ao mesmo tempo ele tenta corrigir essa falha para que a libertação que é oferecida ao povo israelita da Babilônia, e assim, por assim dizer, possa diante deles, que por eles venha a ser recebida, com o coração aberto, que eles venham abrir o coração para que eles, saindo daquele cativeiro, eles estejam dispostos, ele está disposto a ajudá-los, ele está disposto a ajudar eles, mas, por outro lado também, eles podem estar preparados para nutrir esperanças favoráveis. Eles precisavam de nutrir esperanças favoráveis, Ou seja, agora, para nós também, essa doutrina pertence, porque quase todos nós, quando Deus atrasa sua assistência, estamos terrivelmente angustiados e atormentados, E aí pensamos que Ele nos abandonou e nos rejeitou.
a gente tem o mesmo pensamento de Israel, a gente tem o mesmo comportamento de Israel, a gente se comporta da mesma maneira como Israel, né? E assim, queridos, surge rapidamente o desespero, que deve ser combatido para que não sejamos privados da graça de Deus. Quando o desespero vem ao meu e ao teu coração, nós temos que combatê-lo, né? Por quê? Porque se nós não combatê-lo, nós vamos perder, né? E vamos estar privados da graça de Deus, né? Então necessitamos combatê-lo, né? Para nós não estarmos privados da graça de Deus, né? E de fato, né, entre essas dúvidas, nossa incredulidade é manifestada e exposta por não confiarmos nas promessas de Deus, né? As nossas incredulidades, queridos, muitas vezes, né, Deus nos confronta com elas. Se Deus fez uma promessa, se Deus tem uma promessa, se Deus tem prometido, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, né? De modo a suportar pacientemente os castigos pelos quais Deus nos exorta ao arrependimento, ou as provas de fé pelas quais Ele nos ensina a ter paciência. Às vezes Deus quer que você tenha paciência, resiliência, né? Calma, mansidão, né? Saber ter esperança. Quando tudo é para desesperança, mas você ter esperança, mas você ter fé, mas você estar calmo, né? Ou seja, quaisquer aflições pelas quais Ele que nós somos impostos a passar, né? Juntamente, portanto, Deus reclama com os judeus por rejeitarem pelos iníquos, né, desconfiarem da salvação oferecida a eles. Como iníquos, assim se comportava o povo judeu, né, desconfiando da salvação que Deus ofereceu a eles, né? Ou seja, desconfiando e não permitirem receber a assistência de Deus. Eles se comportavam como iníquos, como pecadores, né, como pessoas obstinadas, né, desconfiando da salvação que Deus oferecia a eles, né, e não se permitiam receber a assistência, né, vinda pela graça de Deus, né? Ou seja, Deus também não limita essa acusação a um pequeno número, mas inclui quase toda a igreja, né? Ele inclui também quase toda a igreja, né, a fim de mostrar que Ele será gentil e generoso com os judeus, além da medida de sua fé. Deus vai ser generoso comigo, com você, além da medida da nossa fé. E que Ele até se esforça com a gente, né? Ou seja, a salvação, né, Ele pode romper todas as dificuldades pelas quais se opunham a Ele, para nos dar salvação, né? Portanto, queridos, né, cada um de nós devemos ter cuidado de se entregar ou lisonjear a esse respeito, pois o Senhor contesta com toda a igreja, proferindo discursos desse tipo, que procedem da fonte da desconfiança. Ou nós deixamos toda a desconfiança para trás, ou nos desfazemos de toda a confiança e confiamos único e exclusivamente no Senhor, ou nós vamos estar privados, né, da graça salvadora e redentora, né, e do socorro presente de Deus em nossas vidas, queridos, né? Ou seja, uma mulher deve esquecer seu filho? Como pode uma mãe esquecer-se do seu filho, né? Ou seja, para corrigir essa desconfiança, ele acrescenta aos protestos uma exortação cheia do mais doce consolo, né? Por uma comparação apropriada, ele mostra quão forte é sua ansiedade em relação ao seu povo, comparando-se a uma mãe, cujo amor pelos filhos é tão forte e ardente que deixa para trás o amor de um pai, né? Ou seja, assim, ele não se satisfaz em propor o exemplo de um pai, que em outras ocasiões costuma empregar, mas para expressar sua afeição mais forte,
né, muito mais forte, para ele empregar essa afeição muito mais forte, né, ele optou por se comparar a uma mãe e os chama não apenas de filhos, mas o fruto do útero, em relação ao qual geralmente há um afeto mais quente, né? Que afeição incrível sente uma mãe, né, por seus filhos, né? Que ela ama no peito, amamenta no peito e cuida com carinho, que gera 9 meses, que alimenta 9 meses do seu sangue, no seu ventre, né? Para que passe noites insones, né? Se desgasta pela ansiedade contínua e se esquece, queridos? Não, queridos, né? E esse cuidado se manifesta não apenas entre os homens, mas também entre os animais selvagens, que embora sejam por natureza cruéis, ainda assim são gentis com seus filhos e amáveis com seus filhos, né? Mesmo se eles esquecerem, como às vezes acontece, que as mães degeneram, né, em monstros que excedem cruelmente os animais selvagens e esquecem o fruto do seu ventre, muitas vezes abortando e tantas outras coisas horríveis que tem mães que são capazes de fazer, o Senhor declara em seguida que mesmo que isso deva acontecer, ele nunca se esquecerá do seu povo, né? A afeição que ele tem por nós é muito mais forte e mais quente, né, que o amor de todas as mães. Deus ama a mim e a você muito mais e muito além do que a minha mãe me amou e do que a tua mãe te ama, né? Também devemos ter em mente as palavras de Cristo, né? Se vós, sendo maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 7, versículo 11. Né? Ou seja, se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celestial, não nos dará coisas boas, não nos trará coisas boas, né? Ou seja, os homens, embora por natureza depravados e viciados, né, em amor próprio, em arrogâncias, em torpes ganâncias, né, estão tão ansiosos por seus filhos, né? Às vezes até esquecem dos seus filhos, deixam família, deixam o amor de todo mundo, simplesmente pela questão do orgulho, da ganância e de tantas outras coisas. Infelizmente, se chega a esse ponto, né? O que Deus fará? Quem é a própria bondade? Né? O que Deus fará? Quem é a própria bondade? Será possível ele deixar de lado o amor de um pai? Certamente não, meus irmãos. Deus nunca deixará de lado o seu amor de pai, como um bom pai, como pai, né, de todas as gentes, de todas as nações, né? Embora, portanto, deva acontecer que as mães, o que é uma coisa monstruosa, abandonem seus próprios filhos. Mas Deus, cujo amor pelo seu povo é constante e incessante, nunca os abandonará. Ou seja, o amor de Deus pelo seu povo ele é constante e incessante, e nunca ele vai abandonar o seu povo. Ou seja, em uma palavra, o profeta aqui, né, ele nos descreve o cuidado inconcebível com o qual Deus vigia incessantemente nossa salvação, para que possamos estar plenamente convencidos de que Ele, Deus, nunca nos abandonará, embora possamos ser atingidos por grandes e numerosas calamidades. Você pode ser até atingido por grandes e numerosas calamidades, mas saiba que Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar, né? Chegando ao versículo 16, ou seja, eis que nas palmas das minhas mãos, né? Olha o que Deus está dizendo, eis nas palmas das minhas mãos, né? Por outra comparação, queridos, né? Ele descreve o cuidado inconcebível que o Senhor exerce em relação a nós. É um provérbio comum. Nós temos nas pontas dos dedos quando temos algo totalmente, profundamente fixo em nossa memória, né? E Moisés, quando recomenda, né,
meditação constante sobre a lei diz: tu os prenderás por sinal na tua mão. Isto é, eles devem sempre ter os mandamentos de Deus colocados diante de seus olhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Ele agora faz uso da mesma comparação como se estivesse dito: não posso olhar para as minhas mãos sem te ver nelas. Né? Eu te carrego gravado no meu coração, para que nenhum esquecimento possa apagá-lo. Em uma palavra, não posso te esquecer sem me esquecer. É verdade, queridos, que Deus não tem mãos nem forma corporal, mas as Escrituras acomodam-se à nossa franca capacidade, de modo a expressar a força do amor de Deus para conosco. Né? Elas vêm nos trazer isso, para nos expressar, né, o grandioso amor de Deus para conosco. Né? O grandioso amor de Deus para conosco. Né? Eles vêm nos expressar. Né? Então, ou seja, tuas paredes estão continuamente diante de mim. Como a igreja é frequentemente chamada de habitação ou cidade de Deus, e portanto também a metáfora da construção, né? Salmo 102, versículo 16, Jeremias 24, versículo 6, Mateus 16, versículo 18, né? É frequentemente empregada nas Escrituras. Então ele faz uso do termo figurativo muros, pelo qual denota a paz e a prosperidade da igreja. Como se disse que cuidaria para que Jerusalém prosperasse, né? E prosperasse sempre, eternamente, por todos os tempos, assim Jerusalém prosperasse, né? No entanto, deve-se observar que o termo paredes denota ordem apropriada de política e disciplina, da qual Deus declara que ele será o guardião incessante e incansável. Ou seja, Deus é o meu, é o teu, é o nosso guardião, né? É o nosso guardião, tá? Incessante e incansável. Ele não se cansa de nos guardar, de nos livrar e de cuidar de nós, de fazer o melhor por nós, né? De olhar para nós, né? Lembramos que essa profecia foi cumprida durante aquela terrível desolação, né? Quando as muralhas de Jerusalém, que eram uma imagem animada da igreja, foram derrubadas, o templo derrubado e o governo derrubado. E em uma palavra, quando tudo foi destruído e quase arrasado até a fundação, pois imediatamente, né, depois ele promete que todos serão restaurados. Ou seja, aconteceu toda aquela catástrofe, toda aquela situação de calamidade, de destruição, que causou pavor, desespero, angústia profunda à nação israelense, né? Mas, imediatamente, logo depois, Deus vem prometer que todos serão restaurados. Queridos, Deus é o Deus da restauração, é o Deus da regeneração, é o Deus da transformação. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Basta que eu e que você confiemos incessantemente e incansavelmente no Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te sustente, te ilumine, te fortaleça, te proteja e te dê vitória no nome de Jesus.